Olá, estamos ao vivo para a nossa primeira live do Musicalizando em Casa. Hoje nós vamos ter a alegria de poder conversar com o Isaac Visa, que é doutor em matemática pura, professor universitário e também ele é o criador de um programa para o ensino de matemática em casa. Daqui a pouco ele vai estar entrando aqui. E nós vamos falar sobre o ensino da música e o ensino da matemática dentro do contexto de famílias educadoras, né? Bem, mas o que são essas famílias educadoras? A gente vai começar falando um pouco sobre isso também. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa ideia é que seja uma live participativa, então em determinados momentos vocês podem deixar suas perguntas, apontamentos, a gente vai tentar também estar interagindo com vocês. Fala, Olá, Daniel. Isaac, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, porque meu enquadramento mudou aqui na hora que Ah, é verdade. Tem esse corte aí do Instagram. subi ele um pouquinho mais. Vou ajeitar isso aqui. Pronto, acho que agora melhorou. Pra mim tá ok. Pra mim tá bom. E aí, Isaac, como é que estão as coisas por aí, tudo bem? Tão bem, tão frias. Aqui em Ouro Branco É, tá frio. Caiu uma chuva hoje à tarde aqui. Eu fiquei até com medo, rapaz. sério. Aqui em Belo Horizonte também choveu forte e esfriou, né? Mas acredito que você aí está com uma temperatura um pouquinho mais baixa. Aqui tá sempre uns 3, 4 graus de diferença pra BH. Mas é bom. O frio tem as suas vantagens também, né? Não, esse friozinho aqui dá pra levar tranquilo. Mas então, eu já tinha feito uma apresentação inicial, né? Uhum. Falando sobre o tema, falando um pouquinho sobre você e, assim, deixando bem claro, né, para todos que estão nos acompanhando, que a nossa ideia é ser uma conversa mesmo, um bate-papo. A gente vai falar um Uhum. pouco sobre as nossas experiências, né, com o ensino da matemática, com o ensino da música, para o contexto de famílias educadoras e, de alguma forma, também apresentar aquilo que nós estamos propondo, né? O Isaac Uhum. na matemática e eu na música. Então, assim, mais uma vez, todos são bem-vindos e vocês podem interagir, colocar perguntas, apontamentos. Na medida do possível, a gente vai acompanhando aqui e vai também interagindo com vocês, né? Nesse momento inicial, a gente reforça um pedido que vocês compartilhem essa live com as famílias educadoras que vocês conhecem, para que a gente a gente possa chegar ao maior número de pessoas, tanto nesse momento, como também depois, né? Porque a pessoa vai ver que, eu estava trabalhando, não pude assistir, mas essa live vai ficar salva, então a pessoa poderá assistir num outro momento. Mas Já vamos tô lá, mandando aqui. Isaac. Excelente, excelente. Quando você começar a falar, eu vou mandar também. Eu fiz uma colocação no início, porque eu usei o termo famílias educadoras, né? Uhum. E eu vou falar um pouco sobre o que eu penso disso, e queria que você também continuasse, né, nessa linha, né? A ideia dessa live, direcionada a famílias educadoras, não é uma live restrita para famílias que fazem educação domiciliar, né? De forma completa, vamos dizer assim, ou integral, Uhum. né? Claro que muitas famílias educadoras optam por esse modo, né, de ensino, mas tem muitas outras famílias que os seus filhos estão em escolas regulares, mas que são famílias muito presentes no acompanhamento, na formação, no próprio, como é que eu posso dizer, nas próprias atividades da escola, eles estão ali com seus filhos, eles compartilham desses momentos. Então eu entendo Uhum. que famílias educadoras de alguma forma um conceito mais amplo que alcança tanto famílias que optam por uma educação domiciliar integral, aqueles que os filhos estão em escolas regulares, mas que estão presentes e se fazem presentes de maneira efetiva, né, no acompanhamento da educação dos seus filhos. Não, eu concordo com você. Quando eu penso
quando eu penso em família educadora, assim, eu penso assim, a família que participa da educação dos filhos. E quando a gente traz para esse lado, né, eu acho que assim, não, a gente não tem uma escolha, né, de não ser uma família educadora. Você tem que ser uma família educadora, né? Você precisa estar ali. Não, não existe isso, né? De, não, aqui em casa não. Aqui em casa nós não fazemos isso, né? A escola faz lá. Porque a educação ela é muito mais ampla do que somente o conteúdo da escola. E mesmo o conteúdo da escola, né? Como que fala assim? Ele acaba perdendo muito, né? Ele vai sendo ali restrito a alguma parte daquele grande conteúdo, daquela grande disciplina, né? Pelo menos é o que acontece no caso da matemática. Ela fica restrita a uma parte ali muito específica. Ainda hoje eu vi uma mãe aqui que compartilhou um Reels que eu postei, né? E ela falou assim, olha, meu filho vai à escola, mas eu faço questão de ensinar matemática para ele em casa. Porque na escola ele aprende para passar na prova. Infelizmente tem sido assim. Mas em casa eu checo se o raciocínio dele é correto, se ele está com as ideias corretas a respeito da matemática. Então eu ensino em casa por causa disso. Então eu acho que assim, toda família tem esse dever, né, de ser educadora, de ser educadora. Você já deixou uma certa provocação, né? Você falou assim, é possível, toda família tem que ser educadora, né? Mas é claro que quando a gente coloca nesse sentido é que por uma série de questões sociais e econômicas, né? Escolhas de vida das famílias e tal. Então, às vezes muitos pais e mães optam por ter rotinas de trabalho que exigem e demandam muito tempo, né? De forma que, às vezes, o que acontece? Os filhos estão na escola e aí as famílias, quando se encontram, já é à noite, os filhos já estão muito cansados e aí, infelizmente, às vezes, isso é um cenário que ainda acontece, né? De famílias que, de alguma forma, vamos dizer assim, terceirizam, né? Um certo aspecto da educação para a escola. Mas eu estou contigo nessa aí, obviamente, todas as famílias devem ser educadoras, e ainda que tenham esses desafios com relação a horários e rotinas, estar presente, né, no acompanhamento e tendo em vista que a educação, como você falou, é muito mais ampla do que o processo de escolarização, né, isso é fundamental para toda e qualquer família. Quando eu falo pensando nisso, né? Essa educação mais ampla, né? A gente tem que atingir o nosso filho em várias partes, né? Corpo, mente, alma e coração ali. Então você não pode deixar de contando que a escola que está talvez tentando ali atingir uma parte da mente, né? Vai fazer todo esse trabalho. Então é nesse sentido mesmo, concordo com você. Vamos lá, estamos juntos nesse sentido, né? Então, assim, você que está aí acompanhando a live, você fala assim, mas eu não faço educação domiciliar, essa live é para mim, é para você também, porque você é um pai ou uma mãe que faz parte de uma família educadora. Só o fato de você estar parado aí, assistindo essa live agora, já é um sinal muito claro que você ou já faz parte de uma família educadora ou pretende. Na verdade, isso é um caminho, como é que eu posso dizer assim, não há um momento que a gente chega e fala assim, não, agora estou num bom nível de família educadora. A gente está sempre aprendendo, é um processo constante. Então, assim, se você está aqui, é porque você já faz parte desse movimento de buscar constantemente aprimorar as suas rotinas, as dinâmicas familiares e o processo de aprendizado do seu filho, seja dentro de um sistema mais voltado para uma educação domiciliar integral ou mesmo para um acompanhamento que é feito, que a gente chama de after schooling, né? Mas, Isaac, vamos lá, a gente fez um roteiro aqui, gente. Só que você imagina como é, né? Duas pessoas que falam pouco, se reunindo para conversar, um desafio de falar em menos de uma hora, de vários tópicos aqui. Resultado, a gente já sabe, a gente já assumiu que a gente não vai conseguir falar sobre todos esses pontos, né? Ter consciência do problema é o primeiro passo. Total. Mas aí, se vocês gostarem da live, quem sabe não fica uma sugestão para a gente ter outros encontros futuramente. Mas eu queria colocar um ponto para a gente começar conversando, e já entrando na questão mesmo do ensino da música, né, e da matemática, que é um ponto relacionado ao aspecto lúdico, né? Como é que você entende isso? É importante que nessa primeira infância que o ensino da matemática, e eu vou falar sobre o ensino da música, traga esse
aspecto lúdico e o que é que você entende do que seria esse aspecto lúdico do brincar? Ah, então, a minha apostila, né, ela chama a música da matemática. Então, a analogia, ela veio, eu vou chegar lá, mas assim, só para dar uma ideia de como que eu vejo isso, a analogia, né, de misturar ali, a ideia de misturar música e matemática veio porque quando eu comecei a educar os meus filhos em casa, eu fui procurar estudar, né? Como todo matemático faz, eu fui estudar. E eu vi ali que estava faltando alguma coisa nos materiais de matemática que eu estava estudando, que eu estava usando, e eu decidi buscar mais. E aí eu me deparei com esse artigo do Richard Skamp, que chamava assim, ó, a música silenciosa da matemática. E ele fazia uma provocação lá nesse artigo falando que a culpa era minha, né? Falando que a culpa era dos matemáticos, que a matemática se tornou essa música silenciosa, que ninguém ouvia mais. E aí eu fui lendo mais, conhecendo mais o Scamp, e ele falava o seguinte, ele falou assim, olha, a criança, imagina que você vai colocar o seu filho numa escola de música. Você, Daniel, você colocaria, você não, né? Claro que não, mas assim, Sim. você aceitaria que o seu filho estudasse música e ele só visse partitura por 5, 10 anos? Você aceitaria esse tipo de ensino de música para o seu filho? Então, o ensino de matemática sem a ludicidade, sem as brincadeiras, ele é esse ensino de partituras sem nunca pegar no instrumento. Então, mas não é assim que a gente estuda música, né? O Skamp, inclusive, nesse artigo, ele fala assim, ele fala, olha, se a gente ensinasse música da mesma forma que a gente ensina matemática, assim, a gente conseguiria expulsar quase todo mundo da música. Ninguém ia gostar de música. Você imagina o seu filho ficar ali, ó, primeiro você tem que colocar esse ponto nesse lugar, não, agora você traça desse jeito. Não, 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 essa bolinha aí você colocou no lugar errado. E aquilo não tem sentido, a criança não movimenta, não escuta a música, né? Ela não canta, ela não sente o ritmo, né? Ela não ouve a melodia, nada disso participar. Então, para mim, a parte lúdica no ensino de matemática para crianças é isso, é um ensino de música sem pegar um instrumento, sem escutar sons. Para mim é a analogia perfeita assim, no esquema, né? Toda analogia quebra em um certo ponto, mas a Sim, dele eu claro. acho que ela, 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 ela mostra claramente para a gente assim, ó, tá faltando alguma coisa. E isso vem muito, né, da forma como a gente faz matemática, né? Então, como que eu fiz o meu doutorado, né? Eu estava estudando, eu sentava com uma folha de papel na minha frente, fazia os cálculos, imaginava umas coisas, discutia com o meu orientador, com o meu amigo, e aquilo ali produzia nova matemática. E aí a gente parece que tentou transportar isso de cima para baixo. Não, os matemáticos agem assim, as crianças vão agir assim. E aí a matemática virou esse exercício silencioso de lápis e papel. Mas essa não é a realidade que a gente experimenta a matemática no começo. A gente experimenta a matemática quando a criança brinca. Ela fala assim: ah, eu tenho 2 brinquedos, ah, você tem 3 aqui e tal. E aí os meus 2 soldadinhos dão um tiro aqui e acertam seus 3 soldadinhos. Então é nesse brincar ali da criança que ela vai descobrindo as relações entre os objetos. Então, para mim, a parte da matemática sem a brincadeira assim, é quase que você retirar tudo que pode atrair a criança para ela gostar da disciplina. Você espanta ela. Você espanta ela e transforma em um exercício silencioso. Eu não sei se respondi completamente o que você Sim, queria, mas não. é para dar uma ideia assim, do poder que isso tem. Né? E como fazer isso com uma criança em casa. Bom, toda brincadeira tem regra. Coloca a regra para ser uma regra matemática. Então, se para brincar a criança precisar pensar de forma matemática, né, e criança gosta de brincar, você fala assim, olha, vamos estudar um negócio aqui agora, eu vou te apresentar umas regras, você apresenta a regra, você brinca com ela, a criança gosta de brincar, o resultado ela vai aprender, porque você está ensinando para ela explicitamente, né? A gente sabe hoje também que o ensino explícito assim, é fundamental para o aprendizado, né? Não adianta achar que assim, vai ficar lá, tipo, construtivismo. Não, deixa ela brincar com as coisas ali, ela vai construir o saber material. Não vai. Né? Você precisa ensinar explicitamente. Então, você traz ela para a brincadeira, brinca com ela e explica para ela diretamente o que você quer. Ó, é isso, é aquilo. E aí você vai trazendo as relações para o jogo, para a brincadeira. E ela vai trazer aquilo ali, ela vai aprender. Qual que é a grande vantagem? Ela leva aquilo para o dia dela. Né? Igual a criança que toca um instrumento. Né? Ela começa a tocar um instrumento, o que ela faz imediatamente? Ela chega em casa, ela pega o instrumento, ela quer ouvir o som, ela quer tentar. Então, eu acho que a matemática a gente pode e deve fazer um ensino desse jeito. E a música? O que você me disse Ah, sobre a música?
Eu não- acho que eu não preciso nem completar, você deu até exemplos musicais excelentes, e eu tô, assim, completamente de acordo. O que eu poderia colocar, assim, apenas para fazer alguma adição, é que esse lugar da brincadeira é um universo onde a gente encontra um contexto de vida da criança, né? Uhum. Então, assim, ela já Exatamente. está ali, né? Então, às Uhum. vezes, seja na matemática ou seja na música, se a gente chega com um modo mais analítico, mais pensando na estrutura, aquilo não faz muito sentido para o universo infantil. Mas quando você coloca aquilo numa história, numa narrativa, numa brincadeira, a criança ela entra de forma integral, né? Uhum. A criança não tem essa coisa de não, ela entra mesmo para vivenciar tudo aquilo com o Uhum. seu corpo, a sua mente, né? Isso. Então, assim, esse ponto é muito importante, de que quando a gente propõe atividades pedagógicas que são, vamos botar assim, entre aspas, brincadeiras, né? É porque o brincar é o lugar da criança. É um lugar é um, vamos dizer assim, um locus de aprendizado muito privilegiado, porque é muito interessante que, assim, uma coisa é você saber discernir uma regra. A outra coisa é você apreender uma regra de forma que você consegue jogar e aquela regra já está pressuposta no seu jogo. Uhum. Então, quando a pessoa começa a operar dessa forma, ela de fato aprendeu e aprendeu num nível muito mais profundo do que uma pessoa que talvez conseguiu memorizar uma regra e falar a regra é tal. Tá, mas ela não consegue aplicar isso, né? E a brincadeira é esse convite para esse espaço também de aplicação. Então, Sim. eu penso isso da mesma forma, assim, as atividades, né, que a gente propõe no Musicalizando, nessa nossa primeira turma de Solfejo 1, eu até aproveito para dizer o seguinte, gente, as inscrições estão abertas até o dia 8, viu? Até o dia 8, Até o as dia inscrições 8. estão abertas, a gente está muito contente com famílias, assim, de vários lugares, né, do país, e, enfim, depois eu vou dar mais detalhes disso, mas vamos voltar aqui. Então, a gente começa desde a primeira aula com atividades lúdicas. Então, a gente tem uma atividade que a gente eu chamo de o círculo das notas, né? Eu falo assim, da mesma forma que a gente sabe a sequência do 1, 2, 3, 4, quando eu falo 2, quem vem depois do 2? Eu falo 3. E antes do 2 eu falo 1, na música a gente tem que saber dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando a gente fala assim, o que está depois do dó é o ré, e antes do dó é o si. E como é que faz a gente memorizar isso? Aí a gente faz uma brincadeira que é um Sim. círculo, que a gente faz Uhum. dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, 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 dó, ré. E aí vai. E aí eu falo assim, ó, pai e mãe, brinque com a criança. Você começa no dó, ela segue no ré, depois você vai pro mi, depois no Cara, fá. E deixa eu te aí, falar. Que sensacional ouvir isso. Sabe por quê? Lógico, a minha não tem tanto ritmo e movimento, mas a contagem até 20, uma das primeiras atividades de contagem que a gente passa do 10, ela é feita exatamente desse jeito na apostila ré. Exatamente. O pai fala um e a criança tem que subir, e aí ela conta crescente, decrescente. Então tem essa questão do ritmo na matemática também, tá vendo? E exatamente o que você explicou. O que eu achei legal é que você faz o círculo aí, que é uma visão bem simétrica da música, né? E a matemática ela captura isso. sim, sim, sim. Não, daqui a pouco a gente vai falar, são várias interfaces aí, né? Só para responder a Uhum. Michelle, ela disse que uma amiga dela gostaria enfim, assistir essa live depois, está no compromisso. Sim, vai ficar salva, viu, Michelle? Vai ficar salva e vocês podem, após também, compartilhar enfim, seus amigos, com demais famílias educadoras. Mas esse é um tipo de brincadeira. Aí hoje, a gente, as famílias que estão já fazendo, né, que estão nessa minha primeira turma, eu faço um acompanhamento com eles, assim, por 3 meses, né? Uhum. E aí eles mandaram um vídeo o pai e os 2 filhos fazendo juntos, né? Então, assim, essa brincadeira, aí a criança naturalmente, depois de aí primeiro a minha sugestão é que fique alguns dias lendo o círculo. Tem um círculo com o nome das notas. E aí, Uhum. lá no terceiro, quarto dia, já tenta fazer o círculo inteiro, ou pelo menos parcialmente, sem olhar. Olha, Uhum. uma,
2 semanas, a criança já está fazendo isso de uma forma assim muito natural, brincando, sorrindo. E é uma coisa que um adulto que não teve uma musicalização, você pergunta para ele quais são as notas musicais. Aí ele fala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí se você fala o que é que vem depois do mi, aí ele para um tempo Ele para tem que repetir. raciocinar. Tá. Aí ele fala a nota, sabe? Hum, E é algo que a criança está fazendo ali brincando, e aí ela já. Aí, claro, a gente vai ter outras brincadeiras que vai cada vez mais, aos poucos, aumentando o grau de isso. complexidade, né? Mas esse universo lúdico, ele é importante. E aí até a gente já pode entrar no segundo ponto, que é essa importância dessa mediação dos pais, né? Ah, com certeza eu Porque acredito muito nisso. na hora que a criança está ali fazendo exercício com o pai, com a mãe, aquilo são memórias para a vida toda, né? É um Uhum. tipo de relação, de. É até difícil a gente descrever isso em palavras, porque ao mesmo tempo você está tendo um ganho no sentido de um aprendizado com uma atenção muito maior, um respeito ao ritmo individual de cada ser humano, no Uhum. caso de cada criança, né? E tem uma relação familiar que está sendo construída, de cuidado. Então, assim, o brincar e dentro dessa relação, desse encontro entre pais e filhos, mães e filhos, acaba assim gerando um cenário também muito fértil, né, para Isso, que propício, haja né? realmente um aprendizado propício. Isso. Essa é a palavra. O que eu tô achando legal é a palavra que você está usando, na relação, porque a coleção, a minha coleção chama a música da matemática, né? Mas o nome do método que eu criei para ensinar matemática é o método riso. E não é porque eu chamo Isaac, Isaac significa riso, não, tá? Não é por isso, não. É por quê? Porque o R é de relacional. O primeiro ponto do meu método é o relacional. E isso tem a ver com o Scamp, né? Porque o Scamp ele pensava assim que tem duas coisas sendo ensinadas com o nome de matemática. As duas são, e ele distingue lá uma matemática com M maiúsculo, que seria a verdadeira matemática, e uma com M minúsculo. E aí ele fala que essa matemática com M minúsculo é o que o pessoal já estava apontando nas pesquisas da época, de uma matemática que a criança ela é capaz de te dar respostas corretas sem ter ideia do que ela está fazendo. Eles chamam de matemática instrumental. E a outra matemática, que a criança ela é capaz de te dar a resposta e justificar aquela resposta, é a matemática relacional. Porque ela consegue criar relações dentro da matemática. E eu falei assim, nossa, isso é muito legal, porque tem tudo a ver com a matemática que eu experimento como um matemático mesmo. E aí, só que quando eu comecei a trazer essas brincadeiras e essa nova forma de ensinar para dentro de casa, eu percebi exatamente isso que você acabou de descrever. Que existia um aspecto relacional meu com a matemática, que eu estava criando esse aspecto como se fosse um triângulo, né? Eu tinha uma relação com a matemática, eu estava criando essa relação do meu filho com a matemática, mas eu também estava fortalecendo a minha relação com o meu filho. Então, aí eu Você, falei assim, não, o método vai, a primeira letra do método vai ser o R, por causa do relacional, por causa da relação pai-filho, da relação com a matemática que os dois criam, né? Então o pai vai aprendendo ali, então eu faço igual você falou, começa assim no menor nível de complexidade que a gente pode introduzir um assunto, então eu vou no básico, né? Que nem você falou, ó, primeiro a gente decora o nome das notas. Esse é o primeiro passo, tem que saber. E na matemática tem é pouca coisa, mas tem algumas coisinhas que tem que ser decoradas, né? Por exemplo, a sequência correta dos números, né? Você tem que decorar. Mas isso não basta para falar que uma criança aprendeu a contar. Então você precisa de experimentar a contagem em diversos contextos. E como que eu faço isso lá? A gente vai brincando, fazendo conjuntos, e criança, né? Criança adora classificar as coisas. Toda criança ela vai classificar as coisas. Então você vai dando atividades de classificação e no meio daquele monte de atividade de classificação, uma coisa que surge ali é que vários conjuntos eles têm uma outra propriedade que está sempre ali presente, que é o número. Então o número ele emerge como uma propriedade natural e no meio da brincadeira. Então você não precisa começar a matemática por números. Você começa a matemática do lugar onde eu acredito que a matemática surge, né? Ela não surge dos números, mas sim das relações, porque os números são relações entre conjuntos, né? Então a gente começa fazendo brincadeiras e as brincadeiras vão naturalmente conduzindo a gente e fomentando
esses laços mesmo familiares, né? Porque você está ali brincando, você escuta seu filho, você fala com ele, você traz uma regra, você conversa com ele. Eu acho que é o ambiente assim, onde você tem uma oportunidade de ouro, né? Com a música e com a matemática. É. E eu ainda brinco assim, né? Porque, falo assim, olha, os pais que fizerem toda a trilha, né, de iniciação ao solfejo, no final das contas, eles vão estar solfejando também. Então, assim, É essa a ideia, porque cria uma relação deles com a música. total. E provavelmente, assim, os pais que estão, né, por exemplo, aplicando, né, a sua metodologia e tudo mais, eles também estão revivendo, talvez, um outro modo de olhar a matemática que foi suprimido, né? Talvez eles, Isso. como você falou, com uma matemática mais instrumental, uma coisa Uhum. assim, que normalmente as pessoas, assim, sei lá, nas escolas, quando você faz uma pesquisa, matemática normalmente é, nossa, problema, matemática não é uma coisa que envolve, né, esse Uhum. aspecto lúdico, que, claro, vai ficando mais complexo, mas quando você já é iniciado, vendo, digamos assim, a beleza, se conectando a sua imaginação com todo esse processo, né, isso vai fazendo com que o aumento da complexidade da matemática seja também visto com a imaginação, seja também visto com Uhum. beleza, da mesma forma que a música. Você começa ali com poucas notas, você começa com um certo número de relações dos intervalos, aí você vai vendo que existem outros tipos de escalas, com outros intervalos, e a música pode ser feita dessa forma, de tal e tal, daqui a pouco você pode fazer não apenas ser só uma linha de melodia, mas você pode ter duas melodias acontecendo ao mesmo tempo, e aí tem uma relação entre elas, que é uma relação de harmonia, e é uma Uhum. relação que é uma relação, de certa forma, também matemática, porque nós temos frequências que estão ali Aham. caminhando ou apontando para um sentido convergente, né, que seria Uhum. o reforço. Então, nós temos uma harmonia que é mais consonante, ou uma harmonia com frequências que estão apontando para direções opostas, então dá aquela sensação de estranheza, que é a dissonância, né? Uhum. Então, assim, todo esse aspecto relacional é fundamental e a criança vai, de maneira muito natural e lúdica, entendendo esses processos e, com isso, tendo um aprendizado que, particularmente, eu entendo que é mais efetivo ou é mais profundo. É difícil encontrar É, e eu, palavras, né, mais direcionadas, mas é um aprendizado que enfim, desde o início, ela já começa a operar com, digamos assim, com o que é mais básico, mas ela fazendo alguma coisa com o que é mais básico. Só para te dar mais um exemplo. Por exemplo, uhum. nós estamos na nossa terceira aula. Cada aula a gente está trabalhando uma nota. E aí, uma nota. Na terceira aula, que a gente trabalha com 3 notas, eu já peço para a criança fazer o seu próprio exercício. Uhum. Então a gente tem sequências, por exemplo, Dó, Ré, Mi. Estou pegando uma altura qualquer aqui, tá? Na educação musical a gente chama isso de Dó móvel. Então a gente tem várias combinações. A gente pode fazer Dó com um pulso, Ré com um pulso e Mi com 2 pulsos, né? Então seria Dó, Dó, Ré, Mi. Eu posso fazer também Mi, Ré, Dó. Um pulso, 2 pulsos. Mi, Uhum. Ré, Dó. Aí fala, agora criança, faça a sua combinação. Como é que você vai fazer? Ah, eu quero fazer 3 Dós com um pulso, Ré com 2 pulsos e Mi com 2 pulsos. Ok, legal. Fez o exercício. Agora interprete seu exercício. Aí a criança vai lá e interpreta. Então isso é muito legal. Desde os elementos mais básicos, seja da música ou da matemática, ela já Uhum. vai operando tendo em vista o aspecto imaginativo, o da beleza, e aí conforme ela vai aprendendo mais notas, mais relações, mais complexo vai ficando, ao invés dela ter medo e se fechar, ela vai tendo ainda mais curiosidade Isso, e porque vai mais abrindo um desejo, mundo, né? exatamente, Vai abrindo um e mundo. mais Mas é isso que eu disposição para o falo. aprendizado. A matemática, eu falo pro pessoal, gente, a matemática não é uma disciplina escolar. A matemática é uma forma nova de você ver o mundo. É uma forma que você vai ensinar o seu filho a enxergar o mundo. Se você deixar o seu filho preso nessa matemática de resposta certa, o que importa é dar a resposta certa. Não importa como você chegou lá, você tem que dar a resposta certa.
ele, infelizmente, é como se ele enxergasse com um olho só. Ele perde a profundidade, né? A gente tem dois olhos aqui na frente para ter profundidade mesmo. A gente enxerga com profundidade. Então, ele perde a profundidade da visão do mundo. Então, assim, esse exemplo que você deu aí do Dó Ré Mi, com um pulso, com dois pulsos, tá me fazendo até aprender música aqui agora, porque eu adoro ouvir música, mas eu sou assim, um desastre, assim, Daniel. Eu vou confessar um negócio aqui na live, aqui, ó, que talvez muita gente não saiba, mas eu tenho dificuldade para cantar e bater palma. Lá na igreja agora você vai reparar que quando eu estou cantando, geralmente eu não estou batendo palma. Ou quando eu estou batendo palma, eu não estou cantando. Aí, olha só o que você falou para mim agora. Você falou assim, cara, presta atenção nos padrões mais básicos da música. E essa é a primeira atividade da primeira apostila da coleção Música da Matemática, né? É para formar padrões. E aí você vem com uma definição assim das mais simples. Você fala com a criança, assim, ó, um padrão é um desenho decorativo que se repete. Cara, mas isso está totalmente assim, a criança sabe o que é um desenho, o que é uma decoração, sabe o que é repetição, e aquilo entra na cabeça da criança e você começa a construir padrões. De repente você fala com ela, agora constrói o seu padrão. E aí quando você falou assim, um pulso, dois pulsos, eu pensei assim, azul, vermelho, amarelo, amarelo. É isso, é um padrão. Ela está falando uma nota, outra nota, e a outra nota repete duas vezes. Né? E aí você vai fazendo isso, a criança começa assim, cara, eu posso fazer matemática. Matemática não é um bicho de sete cabeças, tá aqui, ó. Tá aqui, eu tô fazendo matemática. Então, assim, é essa experiência da matemática na vida da criança e ela começa a relacionar aquilo ali com coisas do dia. E aí, quando você chega na apostila Ré, a gente retoma os padrões e aí a gente conecta o quê? Padrões. Isso não é a primeira atividade, mas é uma das primeiras. Aí a gente conecta padrões e sons. E aí eu já recebi mensagem das mães falando assim, Isaac, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que a música, ela é um padrão, né? Ela tem os padrões, e tem os padrões que a gente gosta e os padrões que a gente não gosta, mas assim, ela tem um padrão. E aí na hora que a atividade se transforma, os padrões que a criança desenhou ou que ela escreveu em sons, né? Você pega assim, por exemplo, tem um padrãozinho lá que a criança fez, né? Vou usar a letra, né? A, B, C, né? E aí você pega três coisas na casa e você bate em três coisas diferentes, seguindo o padrão da criança, e a criança tem que conectar o padrão com os sons. E ela fala, opa, minha mãe tá batendo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Opa, é ABC. Então ela consegue enxergar a matemática entrando na música ali. E ela fala, cara, olha a matemática aqui. Olha que coisa sensacional. E aí, assim, depois disso, assim, o resto é história, né? As mães me contam assim, olha, minha filha, ela fez vários padrões de desenhar, e eu perguntei para ela um dia assim, vamos lá fazer um padrão aqui com as miçangas. Ela falou assim, mas como assim? E a filha não sabia, né? Ela não sabia o que era. Não, assim, minha filha, igual a gente faz lá no desenho da apostila. Ela falou, não sei. E aí ela deu a primeira aula para a filha dela, depois ela começou a usar a coleção Música da Matemática, ela deu a aula, e de repente o filho dela, mais novinho, estava pulando com a menina. E ele dava dois pulinhos e sentava, dois pulinhos e sentava. E aí a menina virou e falou assim, mãe, ele está pulando com um padrão. E ela já extrapolou o conceito assim por causa de uma explicação, uma frase que a mãe tinha dado. Ela conectou aquilo com o mundo dela e o mundo dela ficou maior. Ela agora consegue enxergar padrões, consegue enxergar na música uma beleza matemática também. E é isso, amplia a capacidade da criança de experimentar o mundo mesmo, né? De ver as belezas da criação. Né? Sim, total. E esse é um ponto importante que há uma de relação entre música e matemática, um deles é esse, né? Deu uma travada para mim aqui. Você falou? Tá, voltei? Agora tá funcionando para mim. Tá. O vídeo está um pouquinho embaçado, mas acho que está voltando já. O áudio está chegando bem? Eu estou te ouvindo, te ouvindo. A tela tá dando uma travadinha, mas o áudio tá bom para mim. Tá. Pessoal que está nos acompanhando, informa aí como é que tá. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando para ouvir? O vídeo está... Como é que tá? Para mim ficou ok agora. Ok, qualidade tá ok do vídeo, tudo normal para mim. Tá. Então, vamos lá, vamos seguir. Qualquer coisa, gente, podem falar aí, tá? Tá ok, tá tudo bem. Então, ó, Melhor. que bom. Obrigado, Letícia. Que ótimo. Esse aspecto que eu falei, assim, dos vários pontos que a música e a matemática se encontram, né?
Um deles é essa questão do padrão, né? Porque a Sim. música, assim, nós temos em vários aspectos da estrutura e forma da música uma série de padrões, né? E é importante que a criança comece a perceber isso, entender isso, né? E aí, a gente vai fazendo, até vou, quem sabe pode ser algo interessante para você aprender a bater palma e cantar, né? O que acontece? Tem um educador musical muito importante, que é uma das minhas referências, chamado Dalcroze, que ele trabalha a ideia que a gente não deve ensinar ritmo, a gente deve ensinar rítmica. E ele até chamava isso de ginástica rítmica. Qual era a Sim. ideia? Que a criança, com uma série de brincadeiras, entendesse corporalmente padrões rítmicos. E os padrões iriam ficando cada vez mais complexos. Mas é algo que ela não é uma coisa que você explica, olha, no tal, tal, você é assim, assim, assim. Não, é algo que ela vivencia. Então a gente faz exercícios. Um dos primeiros exercícios que a gente faz isso na aula 1 é o exercício da marcha. Então a criança conta, marchando. 1, 2, 1, 2. Então ela começa já a entender um padrão de subdivisão na música, que é o padrão binário. E aí eu peço para ela saber o seguinte: o exercício é, toda vez que a gente contar um, a gente bate palma. Né? Então a gente faz Aham. 2. No 2 não pode bater. 2. Agora no 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí a gente, cada aula vai ficando mais complexo. Então ela começa a fazer operações rítmicas Uhum. várias partes do corpo, enquanto o pé faz uma coisa, a mão faz outra coisa e ela está cantando uma outra coisa ou falando números. Então, E ela vai desconectando. isso vai desenvolvendo aspectos cognitivos que possibilita, lá na frente, ela chegar no piano e ter uma coordenação para mexer os dedos em posições muito diversas e tal. Quem não teve esse tipo de base na infância, e aí, vamos lá, a maioria de nós não teve essa base em termos que a gente está propondo, né? Por exemplo, como eu proponho no meu curso e tudo mais. Mas eu estou dizendo assim, por exemplo, tem pessoas que foram criadas na igreja. Crianças que foram criadas na igreja, eles têm que cantar muito, vários ritmos diferentes, tudo mais. Isso já se dá de forma mais intuitiva. Mas um adulto que não teve nenhuma base rítmica, quando ele chega e fala, quero aprender um instrumento na fase adulta, ele tem muita dificuldade, porque é como se faltasse algum tipo de atualização no, Sou eu. Aí eu tinha uma aluna adulta, e aí eu passando exercício para ela no violão, e ela não conseguindo fazer, não conseguindo manter o padrão. Aí, assim, eu falei, deixa o violão aqui, vamos movimentar aqui nesse ritmo aqui, ó. E ela foi movimentando, entendendo e tal, porque esse é um dos aspectos, né, a dança já é um nível a mais, né? Então, tipo assim, quando você marcha, você está ali seguindo um padrão. Agora, quando você dança dentro do ritmo, você tem você joga ainda muito mais com o ritmo que está internalizado, né? Existem até muitos músicos. Isso eu ouvi de um contrabaixista, né? De um músico popular. Ele falou assim: olha, eu toquei com várias pessoas no mundo todo. E muitas vezes, quando eu ia entender um ritmo, eu não queria ver a partitura como é que estava o ritmo. Eu queria ver as pessoas dançando aquele ritmo. Aí, quando ele via as pessoas dançando o ritmo, ele percebia aonde as pessoas sentiam a acentuação daquela divisão rítmica. Que às vezes ele olhando a partitura, ele não iria perceber isso. Aí, a partir daquilo, aí ele ia para as partituras, para os arranjos e tocava de uma forma que estava muito mais conectado à sensação rítmica das pessoas, né? Então, assim, a questão dos padrões Ele já são... tinha internalizado, né? Ele tinha um repertório tão grande de ritmos que ele tinha internalizado, ele conseguia ver, né, fazer como que eu posso falar, essa captura intuitiva e trazer para o reflexivo. Essa é uma das coisas que eu tento trazer também, né, que eu trago dentro da coleção Música da Matemática, é que, por exemplo, as operações, eu não acho assim que tem alguma criança que tenha dificuldade se você colocar dois carrinhos. Assim, lógico, uma criança que com um aprendizado cognitivo normal, se você colocar dois carrinhos, colocar mais três dentro de um pote e perguntar para ela quantos carrinhos tem, ela é capaz de contar e te dar a resposta certa.
Entendeu? Assim, a minha experiência mostra que as crianças, em geral, elas fazem isso. Qual que é o problema que as crianças têm com a matemática? O problema é que elas não conseguem entender de onde que vem essa ideia. Para que você vai parar de pensar nos carrinhos e pensar nos números? Isso não faz sentido para muitas crianças. Então, elas têm um aprendizado intuitivo das operações, né, da multiplicação, até da divisão, né? Se você falar assim, gente, eu vou dividir um bolo aqui, e você der um pedacinho assim para um e um pedação para o outro, assim, ele vai falar, opa, dividiu errado isso. Ele, não tá, ele tem uma noção intuitiva, tá vendo? Mas o que é o nosso papel enquanto educador da criança, né, e educador, no caso da matemática, né? É aquilo que você escreveu, é fazer a criança florescer. Ela passar do intuitivo para o reflexivo. Ela não faz isso sozinha. E aí eu acho que é o ponto onde os construtivistas erram ali, feio, assim, é esse. Você achar que a criança brincou ali, ela entendeu a matemática. E, na verdade, eu acho que foram pesquisas deles que mostraram que a criança era capaz de dar as respostas certas sem nunca ter entendido o que estava acontecendo. Então, a gente tem esse papel mesmo de estar ali junto, ensinando mesmo, falando assim, olha, tem algo aqui que você tem que perceber. Então, o que é a operação de adição, né? Por que a gente tem essa operação? Olha, a gente tem essa operação porque a gente tem conjuntos, e aí eu volto lá no começo, né? Pego os conjuntos, vamos colocar dois conjuntos juntos, ou vamos acrescentar dentro de um conjunto. E aí esse próprio pegar, brincar, construir, né? Que você vai ali brincando com a criança, ele vai criando o significado para a operação que é muito mais rico do que, não, a gente quer a resposta certa. E aí, quando você passa para outras operações, né, eu não ensino as operações de adição e subtração juntas, eu ensino separadas. Quando você passa para subtração e você fala assim, olha, agora subtrair é uma coisa mais rica, é mais rico que adicionar, tem 4 significados, a outra tinha 2, aqui tem 4. E aí você começa a brincar com a criança com todos aqueles significados, aquilo vai fazendo sentido na vida dela. Entendeu? E ela começa a já olhar para as operações assim, qual que é a ação ou o movimento que eu faço no mundo que depois eu posso transformar ele em algo puramente mental. É lógico que a criança não faz isso do jeito que eu estou falando, mas ela começa a perceber as coisas e estruturar, porque ela fala assim, não, é assim que a gente estrutura as coisas na matemática. Eu olho para a coisa e falo assim, tá, isso aqui eu transformo assim e tal. E aí esse vai e volta, né, vai ali, faz a matemática, volta aqui no mundo real, experimenta a coisa, ele vai criando uma riqueza de significado muito maior, que é o que você falou. O cara é capaz de ver algo e falar assim, não, peraí, deixa eu puxar do meu repertório, isso aqui se parece com aquilo. E aí você... Sim, e esse movimento digamos, do abstrato e do concreto, assim, né, é um movimento que realmente traz muito significado e realmente um aprendizado, assim, muito rico, né. Então, quando você pega, eu estava pensando aqui, você sai de algo que é meramente abstrato para algo que você de fato entende também a estrutura e aí que você sabe voltar, digamos, para o concreto e aquele abstrato de alguma forma com a riqueza de significados e com uma adequada aplicação você consegue utilizar-se disso, né? Uhum. Já vou ler essa mensagem aqui do Brice, mas qual é o ponto que eu quero dizer? Intuitivamente, a criança, ela está cantando, mas ela não sabe, por exemplo, tá, mas eu comecei de qual nota, fui até qual nota, qual é a nota que é a principal o centro de gravidade dessa música, qual é a tonalidade. Então, na hora que ela começa a perceber isso e as relações que as notas têm, ela começa a falar assim, eu posso fazer música. E eu não posso fazer música só assim, veio uma coisa na minha cabeça. Não, ela chega e fala assim, não, se eu pegar isso aqui, eu vou subir para cá, depois eu vou para cá e tal. Gente, isso aqui é um estudo, só para vocês entenderem. Isso é um estudo, existem estudos avançados para se fazer belas melodias. Uhum. Se você faz melodias só com movimentos ascendentes, elas são problemáticas. Só com movimentos descendentes, elas são ou melodias muito lineares, com pouco movimento também. Então, tudo isso você chega, digamos, num estudo mais avançado, num curso de composição na faculdade, se você começa, como criança, brincando a entender, tá, eu sei as relações, tá, se eu tô aqui, dó, ré, mi, se eu começo do fá, si, eu quero
tá, ti, tá, tá. Ah, então vai ser dó, mi, ré, dó. E aí, o que a gente trabalha? Outro ponto de interface com a matemática. A gente trabalha os graus. Aí eu trabalho 1, 3, 2, 1. Porque na hora que ela entende os graus, não importa a tonalidade. Se a tonalidade é dó, vai ser dó, mi, ré, dó. Mas se a tonalidade for ré, vai ser ré, fá sustenido, Uhum. ré, mi, ré, fá, mi, ré. Se for mi, vai ser mi, fá, sol, fá, mi, e assim sucessivamente. Então, quando a criança começa a entender essa estrutura, e aí ela sai do campo abstrato e coloca significado, e aí a música é muito interessante, porque aí ela quer ver uma coisa que aí você realmente traz muito significado para o discurso, olha, isso fica muito bonito que você fez essa melodia, agora você precisa colocar uma letra. Quando aí ela coloca uma letra, nossa, aí tem até, há uma abordagem na educação musical chamada Ensinando Música Musicalmente, de um educador musical inglês. Eu acho que ele é inglês, ou britânico. É o Keith Swanwick. Ele coloca que muitas vezes vai ensinar o solfejo e começa com a nota. Ele fala, começa com a música, Uhum. coloca uma letra, aí você conecta. Depois de vivenciar o discurso musical, a experiência, aí você começa a dar passos para entender a estrutura, e não começa pela estrutura, né? Isso, é isso. Então, Eu isso é acho muito rico. é aquele negócio do começo, né? Que eu estava falando dos matemáticos fazem matemática com lápis e papel, né? Eu faço matemática silenciosa porque quando eu sento para escrever a matemática, eu escuto a música da matemática. Eu sei que cada nota daquela que eu coloco no papel, eu sei o som que ela faz. E aí tem uma história que eu ouvi a primeira vez, foi com o Skemp, se eu não me engano, é nesse artigo, A Música Silenciosa da Matemática. Ele fala que foi ouvir um negócio, uma cantata de Natal. Ele é britânico também, né? E ele foi lá na igreja e tal, e aí o cara fez a cantata lá, e é uma música cristã, eu não vou lembrar o nome agora. E aí ele foi, nossa, música, eu gostei muito e tal, foi pesquisar a história dessa música. E ele descobriu que o cara havia composto a música em um barco, no meio de uma tempestade. E assim, ele não tinha instrumento nenhum, e ele compôs. E aí foi daí que ele teve a ideia da música silenciosa. Ele falou assim: é porque esse cara, quando ele jogava uma nota musical ali no papel, ele ouvia o som. Então é isso que eu quero na matemática. Eu quero que a criança experimente a matemática, ouça os sons da matemática, e depois a gente pode trazer o papel e tal, porque na hora que ela joga um símbolo no papel, ela escuta o som. Ela sabe o que significa aquilo ali. 2 mais 2 não é só somar dois números, uma coisa abstrata no papel. Aquilo tem significado. Aquilo está cheio de vida para ela, entendeu? Interessante. Você falando isso, até que assim, a gente está falando de pontos de aproximação. Talvez esse seja o que eu vou colocar agora, uma certa diferença do ensino da música e do ensino da matemática. Veja o que você acha. Isso aqui não estava no nosso roteiro. Então, Mas fala aí, é uma conversa. de momento, de momento. O que você colocou? Você colocou assim, na matemática, falta esse elemento, vou colocar dessa forma, musical, da beleza, da imaginação, que conecta com a vida. Vai ficando uma coisa muito analítica, instrumental, fria. É isso. E aí, a sua trilha formativa, assim, né, para o ensino de matemática em casa, quer resgatar isso desde o início. Na música, a gente tem algo diferente, que é a intuição pura. Então, as crianças, o que eu quero dizer com intuição pura? As crianças, elas, desde pequenas, elas já estão experimentando esse universo sonoro. Desde a barriga da mãe, ouvindo batimento, fluxo sanguíneo, tudo isso, você vê que um bebezinho, você coloca uma música na sala, ele começa a mexer, e ele, normalmente ele acerta a pulsação, então ele gosta de contar, gosta de tal, não sei o quê. Então, digamos assim, esse fazer mais intuitivo, que é também rico e belo, isso é muito criativo. Na música isso é mais fácil de ser acessado. Mas aí quando a criança precisa entender um pouquinho da estrutura, para, por exemplo, ler uma partitura, para estudar um instrumento utilizando uma metodologia da notação musical, aí ela tem dificuldade.
Por quê? Porque ela não teve os padrões na base. É. Ela teve muitas vezes muito estímulo, Uhum, mas um estímulo que não teve um direcionamento, digamos, mais estrutural. uhum. Então, Mas então, assim, não sei se isso seria uma diferença, mas, por exemplo, na minha proposta do ensino da música, né, para famílias educadoras, a minha ideia é integrar essas duas dimensões, uhum, com criatividade e intuição, mas desde o início, a criança já entendendo os receber. padrões, a estrutura, a forma, para que isso haja um desenvolvimento mais é, consistente e coerente dessas dimensões todas, né? E aí eu fiquei pensando, talvez isso seja uma diferença com relação à matemática, o ensino da matemática. Então, quando você falou aqui, eu fiquei imaginando assim, imagina se a gente vivesse num mundo onde aí matemática fazendo abstração, né? Mas onde essas experiências da música, na verdade, fossem experiências matemáticas, né? Onde as pessoas no dia a dia falassem de integrais e de tudo mais, sabe? De equações diferenciais, se fosse a nossa experiência comum, entendeu? Porque assim, na verdade, a gente sabe hoje que o nosso cérebro ele é meio, como que fala assim, é, eu não sei a palavra, é wired, como a gente fala isso, meio conectado, né, para a gente entender matemática desde muito novo. Tem experimentos com bebês que mostram que eles conseguem diferenciar quantidades, diferenciar a geometria de algumas coisas, então a gente tem uma certa conexão. Só que o que parece que acontece com a matemática é que enquanto a música, esse ambiente ele vai sendo enriquecido por essa parte intuitiva, e aí a pessoa fala assim, eu já entendo a intuição, para que eu vou me preocupar com a parte mais de como que as coisas se conectam? Com a matemática, parece que assim, ele vai só diminuindo, né? Suas experiências vão diminuindo e as pessoas já pegam assim, falando assim, tem que saber essa parte aqui pesada aqui. E ninguém faz isso com a música. É o exemplo da escola de música que eu dei no começo, né? Ninguém chega numa escola de música e o cara fala assim, olha, não, eu quero matricular meu filho. E aí o cara fala assim, olha, aqui na nossa escola funciona o seguinte, são 5 anos aprendendo a escrever partitura aqui. Você tem que saber escrever uma música completa aqui. E aí quando o seu filho passar em todos os testes, onde ele demonstra assim aptidão mesmo para escrever músicas assim, assado, aí eu vou deixar os exemplos para você. E quando ele tiver assim perfeito, né, em todas essas coisas, aí a gente vai deixar ele fazer, pegar um instrumento. Aí ele vai poder escolher. Aí tem vários aqui. Aí ele pode escolher. Então, na matemática, a gente priva a criança falando assim, na matemática o que importa é a resposta certa. Então, se o seu filho fala assim, mas e se 2 mais 2 fosse zero? Aí você fica assim, não, filho, 2 mais 2 é 4, não pode ser zero. Uai, não, mas e se fosse zero? Você não deixa ele experimentar. Porque você fala, não, a matemática você não pode experimentar nada. Não há espaço para experimentar. Mas pensa bem, na sua casa você tem um lugar onde você soma 12 com 8, 12 com 8, não, talvez não seja bom, 12, 11 com 8, e não vai dar 19, vai dar 7. Qual que é esse lugar? É o relógio. Porque no relógio, o 12 ele vira o zero. Tá vendo? Então, quando você faz 11 com 8, né, ele volta no 7. Porque é aquela ideia circular que você apresentou no começo. A gente pode fazer isso com os números. A gente chama isso de aritmética modular. E tem um espaço para isso. Tem um espaço para isso. É uma coisa assim, totalmente nova, mas que resolve vários problemas. Outro dia eu estava jogando um joguinho aqui com o Samuel que ele, na verdade, é baseado em uma ideia de aritmética modular. Lógico, eu não falei para ele assim de aritmética modular, mas era isso que estava ali por trás. E é uma matemática altamente complexa, que a gente estuda lá no nível de graduação em matemática e tudo, mas que estava ali no joguinho, um joguinho que chama NIM 1, 2. E a gente podia jogar, experimentar, pensar assim, olha, quem que ganha esse jogo? É o primeiro? É o segundo? Então, assim, eu não sei assim, se é assim, realmente que as coisas são completamente diferentes, sabe? Sim, Ou se é por causa da forma como a gente apresenta isso logo de cara. Assim, a matemática não é um lugar de criatividade, não é um lugar para você demonstrar nada além da resposta certa. Entendeu? Eu sim, sei sim. aqui e eu te falei e você tem que. E assim, gente, não estou falando que a resposta certa não é importante, é lógico que é, mas você tem que considerar o raciocínio da criança. Mas Total. olha que isso aqui que ela está fazendo faz sentido pra gente. Será que a gente pode experimentar? Vamos ver onde que leva. Sim. Levou num beco sem saída, tudo bem.
Na realidade, o ponto que eu queria dizer assim, não seria uma diferença, digamos assim, em si entre música e matemática, mas uma diferença com relação ao ensino, no sentido de que, Ah, desculpa. Uhum. realmente, não, mas provavelmente eu me coloquei de uma forma que deu a entender isso, né? Mas tá tudo bem. No sentido de que, no início, talvez, do estudo da matemática, é, falte esse elemento que é Uhum. mais criativo, imaginativo, né? Aham. E você vai logo para a parte mais estrutural. E aí Aham. você vai desenvolvendo o conhecimento matemático de forma mais limitada, vamos dizer assim, a certos Aham. aspectos, né? Já na música, nós brasileiros somos muito musicais. Então você Somos. vai nas escolas, as crianças estão cantando e tal, e tal. Só Uhum. que nessa fase inicial tem muito da experiência sem ter certos padrões básicos que na hora que ele chegar na adolescência e for tomar uma decisão de estudar corretamente um instrumento, aí ele tem dificuldade. E Tem ele esse não tem a base. autor, porque faltou, digamos assim, é isso que eu quero dizer assim, o que eu É, quero dizer é o parece que seguinte, elas começam assim, né? A música vai para um lado, a matemática vai para o outro, em outras palavras, gente, o que e a eu gente quero está dizer é o seguinte, tentando. eu estou querendo elogiar o trabalho do Isaac e também dizer que o meu trabalho é bom nesse Não, com sentido. Por quê? certeza. O que eu estou querendo dizer? Que Mas faz todo sentido isso que você o falou. Isaac percebeu um ponto no ensino, no estudo da matemática, no ensino da matemática, e desenvolveu uma coleção que tenta responder isso e solucionar de um modo essa questão. E eu percebi isso na música, mas na música eu percebi isso de uma forma diferente. O que é que O problema era outro. tem muita experiência, mas é uma experiência que normalmente ela não é identificada com os padrões básicos da música. E aí faz com que a criança, ao chegar a um determinado momento, ela tenha muita dificuldade de estudar o instrumento. Só para dar um exemplo aqui. O Dalcroze, vocês podem até pesquisar documentários dele no YouTube. Ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, às vezes um adolescente, uma criança, está com muita dificuldade no exercício do piano. Aí ele fala, só que a dificuldade dele é que ele não desenvolveu no aspecto cerebral conexões para entender aquela questão rítmica. Então ele fica ali muitos dias, é um sofrimento. E por que ele não desenvolveu isso? Porque ele não Tá teve uma desconectado. base. Esse é um ponto. Aí, o que ele vai trazer também? O que o professor poderia fazer? Ao invés de ficar insistindo, o professor para ali e vai fazer padrões rítmicos com ele, de forma que ele vai, digamos assim, estabelecendo estruturas cerebrais adequadas para entender aquilo, e aí ele vai ter capacidade física e Não, motora de realizar aquilo. não, com certeza, com certeza. Não, faz todo sentido isso que você está falando, faz todo sentido. Porque ó, e acontece exatamente isso. Olha, você está falando. Deixa eu ver se eu entendi certinho. Olha. Você está falando que uma pessoa é capaz de tocar um instrumento, e a gente sabe, né, a experiência mostra que isso é verdade, tocar um instrumento sem nunca ter aprendido essa base, então ela acha que aprendeu música, mas ela só aprendeu algumas sequências, né? E aí você está falando assim, se ela tivesse aprendido um pouco mais ali da base, ela teria uma liberdade muito maior de tocar Total, aquele instrumento e experimentar ele com toda total, a beleza que ele oferece. Então, na total. matemática, a gente oferece só uma estrutura rígida, que a criança não consegue movimentar ela. E aí, quando a criança começa a errar na matemática, o que o pessoal fala? Não, está faltando fazer mais exercício. Não, ele está faltando experimentar mais a matemática, é você explicar melhor como que isso aqui está conectado. Então, realmente é assim, são duas coisas que estão indo para lados diferentes. É muito boa a sua observação, gostei demais. É exatamente isso, eu acho que é exatamente isso. Né? E parabéns por ter trazido mais esse aspecto da música para a gente aí, cara. Muito legal, muito legal. Muito bom. Sim, Gostei, gostei disso aí. e esse é um ponto interessantíssimo, porque assim, nós brasileiros, nós somos, todo mundo fala, o brasileiro é muito ritmo, é uma coisa muito que flui. O brasileiro, são muitos ritmos, de vários lugares diferentes e tal. Só que, quando você vai para desenvolver aspectos de rítmica e de coordenação motor e tudo mais, nem sempre isso acontece. A dança Hum, é uma coisa muito intuitiva do brasileiro e tudo mais. Tem um vídeo, muito engraçado, de corredores de algum outro país. Aí eles estão correndo, fazendo uma série de movimentos coordenados, né? Todo mundo certinho uhum. fazendo aquele movimento. Aí volta atrás. Olha os corredores brasileiros. Aí mostra o grupo, cada um tentando fazer um movimento e faz de um jeito diferente, é braço para um lado, é perna para o outro e tal, porque faltou esse tipo de coordenação É. rítmica tão importante para o bom desenvolvimento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu
o Instagram agora está com 1 hora de live. Já deu 1 hora, porque eu estou recebendo aqui que está faltando 15 segundos para acabar. Ah, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, não sei, Ah, eu não sei se... se encerrar, a gente fecha essa e já começa uma outra, pelo menos, para a gente se despedir de vocês, gente. Porque Tá, a João. conversa aqui está muito boa. Tá ok, ó. Oi, gente. Voltamos aqui para encerrar a nossa live. Eu vou convidar o Isaac de novo. A conversa foi muito boa e rápida. Em pouco tempo a gente já tinha completado 1 hora e a gente nem conseguiu se despedir de vocês direito, então a gente vai retomar aqui. Deixa eu chamar o Isaac. O Isaac já vai entrar. Ou pelo menos a gente se despedir e, se tiver mais gente, a gente poder também responder alguma pergunta, algum apontamento. Estávamos a nossa live falando sobre o ensino da música e da matemática, né, no contexto de famílias educadoras. Deixa eu convidar o Isaac aqui de novo. Agora foi. Agora deu certo. Agora Aqui, funcionando. eu não sabia que o Instagram era 1 hora só. Eu não sei se é o tamanho do perfil, se influencia, sabe? Pode ser porque começou no seu perfil, né? Eu não sei. Eu não sei, porque eu não tenho esse limite mesmo, não. Tipo, eu acho que eles devem ter colocado algum limite, assim. Eu não sei. Mas Tá, não tinha, não. tudo Não bem. tinha, não. Antes não tinha, não. Eu lembro que eu já tinha feito várias lives, assim, não no perfil do Musicalizando, né? No perfil pessoal, Ah, que é maior, e aí nem não imaginava, né? Mas, de toda forma, vamos só retomar esses pontos e despedir, né, do pessoal, até porque, assim, a gente já falou por 1 hora e acho que foi uma conversa, assim, com muitos insights ricos. com certeza. Certamente as Não, foi muito famílias bom. que estavam, né, assistindo, acompanhando, devem ter, enfim, percebido que é um conteúdo, assim, valioso, com muitas informações ricas, né, no seu dia a dia. E nessa parte final, se alguém quiser colocar mais algum apontamento, observação, pergunta, a gente, a gente vai ter a alegria de poder compartilhar isso com vocês, né? Mas então Bom, a gente tinha comentado sobre o aspecto, né, de algumas diferenças, né, de abordagem em relação a uma necessidade do ensino da música, e você trazendo uma necessidade do ensino da matemática, né? hum, Então, acho que nessa parte final a gente poderia falar um pouquinho, né? Você fala da sua coleção, do seu programa de ensino de matemática em casa, e mais uma vez eu anunciar, né? A primeira turma de solfejo do módulo 1, né? De iniciação à leitura musical. tá. Então, o meu programa, a ideia é fazer isso aí, do que você falou mesmo. A gente tem uma visão errada da matemática. Tem uma matemática sendo que não é a matemática que eu experimentei, que tanto me atraiu para estudar por muitos anos a disciplina. Então, o que eu trago dentro do meu programa é o método riso, né, que a gente comentou aqui sobre o R, né, que é relacional. Aí, o I é de inteligente, o S é de simples e o O de orientado. Porque as pessoas falaram por muito tempo que matemática era uma sequência de exercícios que, se você fizesse, o seu filho ia chegar lá do outro lado sabendo matemática. E, assim, a experiência mostra, né, que até hoje essa apostila com essas sequências
Exercício não existe, né? Não apareceu até hoje em lugar nenhum. E a experiência geral nos Estados Unidos, onde o pessoal estudou matemática por muito tempo, assim, no homeschooling, começou a apontar isso também nas pesquisas que a gente tem, né? Mostrando que, olha, as crianças não estão aprendendo tanta matemática assim no homeschooling, elas estão abaixo da média das escolas públicas. Então, quando eu comecei a ensinar, eu decidi criar um material que seguisse essas 4 coisas, né? Relacional, inteligente, simples e orientado. Ou seja, vai criar uma relação sua com a matemática, do pai com a matemática, da criança com o pai e da criança com a matemática. Que fosse inteligente no sentido assim, vamos colocar a atividade aqui que é realmente de matemática, não vamos ficar assim, essa atividade aqui nós vamos fazer um negócio de massinha aqui, ficar brincando com não sei o que e tal, e vai fazer o número 2. Cara, assim, quanto de matemática a criança aprendeu ali? Então, para você não perder o seu tempo, né? Você fazer algo que realmente direcione o seu filho para aprender a matemática, você usar bem o seu tempo. Então, que fosse inteligente no uso do tempo, né? Que fossem brincadeiras que não tivessem ruído nem nada, que fosse simples, né? Que fosse algo que você fizesse em casa, né? Que você pudesse fazer essas brincadeiras na sua casa com as coisas que você tem mesmo e que fosse orientado, que eu te desse toda a orientação que você precisa, porque a matemática não é só a resposta certa, é o processo que a criança executa para chegar lá. E aí você tem que conhecer o que a criança fez, que tipo de erro que ela pode cometer, como que eu corrijo determinados erros e tudo. Então eu criei a coleção A Música da Matemática, não baseado em uma lista de exercícios, mas baseado nesse caderno aqui, ó. Esse aqui é o GPS, é o Guia dos Pais. Então aqui, ó, esse é o semestre 1 da apostila Ré, né? A segunda apostila nossa aí. Ele tem 200 páginas de instruções que você vai, pouquinho a pouquinho, uma página e meia, você vai estudar o que você tem que fazer e vai executar uma atividade com o seu filho para ensinar matemática de verdade para ele e não só para ficar repetindo exercício. E aí a gente vai ter os jogos, as brincadeiras, alguns exercícios também de lápis e papel, né? Mas a diferença, a parte de lápis e papel é essa aqui, né? O caderno de tarefas. Então, o foco mesmo é que você tenha na sua casa tudo que você precisa para ensinar matemática de verdade. Isaac, mas e os materiais, né? O que a gente precisa ali de manipulável, né? Com certeza tem manipuláveis. Eu vou usar coisas da casa e o que não tiver na casa, eu criei um outro caderno que eu chamo de caderno de impressões, onde você vai imprimir na sua casa e a capa dele vai virar essa caixinha aqui, tá vendo? Bonitinho aqui. Muito legal. E aí você vai imprimir na sua casa, aqui tem uns envelopinhos, ó, umas coisinhas para você fazer. Então, às vezes vão ser números, né? Às vezes vão ser padrões, coisas que você vai precisar ali para você conseguir fazer esse ensino relacional na sua casa. E, além disso, né, tem a comunidade, a música da matemática, a pessoa que compra, ela tem acesso ao material por 3 anos, tem lá a comunidade, ficou com alguma dúvida, tem vídeo dentro da Hotmart também, algumas atividades eu preparei um vídeo assim, demonstrativo, né, para a gente saber como que eu organizo os materiais, o que é importante colocar, onde que coloca. Então eu criei um sistema onde você vai ser acolhido para você acolher o seu filho. A ideia é criar algo que, dentro dessa visão do ensino como um ato de hospitalidade mesmo, né? Eu quero te receber bem com tudo que você precisa para você poder receber bem o seu filho nesse momento tão importante, né, que é o momento dele aprender matemática. Então essa é a coleção, a música da matemática. Excelente. E como é que você trabalha a questão das idades com relação às apostilas? Então, a primeira apostila foi a apostila DO, eu recomendo para 5 anos, crianças de 5 anos, porque nessa primeira fase as crianças têm uma variação cognitiva, assim, de maturidade cognitiva muito grande. Então, eu falo 5 anos, mas tem gente que já começou com 4 anos e a criança foi super bem. Tem criança que talvez vai ter que esperar até um pouquinho mais, 5 anos e meio ali, mas tudo bem, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, a DO eu falo 5 anos, mas sempre mais um menos um. A Ré, desculpa, a Ré 6 anos. E a Mi, eu vou lançar a apostila Mi agora em julho, no final do mês. Então, ela vai ser a continuação para 7 anos. E ela cobre um período de quanto tempo, pela tua experiência, assim? Chega a ser um ano? Ela é pensada para um ano. Então, ela vem... Você comprou, você recebe o primeiro semestre inteiro. E depois de 15 dias libera o segundo semestre, né? A não ser quando é uma apostila em lançamento, né? Eu libero um semestre, depois de um tempo, gasto um tempinho a mais para liberar o segundo. Mas você recebe tudo para fazer um ano de matemática na sua casa. Mas como ela é pensada assim para ser esse material que atende a sua criança individualmente, você tem flexibilidade na forma que você vai aplicar. Por exemplo, uma criança que está muito bem em geometria, às vezes você consegue juntar mais atividades de geometria e fazer 2 em um dia,
e avançar um pouco mais rápido. Ah, mas ela tem dificuldade na parte de aritmética. Você estende o tempo de aritmética, porque as atividades não são como que fala assim, elas não são lápis e papel. Então você sempre pode refazer a atividade somente reimaginando as coisas que estão ali. Ah, eu usei os conjuntos aqui, eu usei esses bonequinhos aqui. Agora eu vou usar as tampinhas. Então você substitui os objetos e consegue refazer. Excelente, excelente. E fica disponível a qualquer momento, né, para compra. Está sempre disponível, está sempre disponível. Ótimo. Só clicar no link da minha bio lá. E o seu material, Daniel? Como que a gente Vamos faz? lá. Como Vamos que a gente lá. participa desse solfejo aí? Estou precisando aprender a cantar e bater palma. Vai. Você vai ver. Os pais engraçado que eu recebi isso de um retorno de uma família, né? Aí a mãe falou, nossa, eu acho que eu estou tendo mais dificuldade do que a minha criança. Aí eu falei, não, mas tá com calma, você vai conseguir. Aí dei outras sugestões, né, de exercícios para que ela possa desenvolver. Qual é a nossa abordagem, né? A ideia é, nesse primeiro ano, a gente ter um currículo, vamos dizer assim, de iniciação à leitura musical completo, né? Então, a gente está com o módulo 1 agora aberto, com as inscrições até o dia 8. Se eu não me engano, é a próxima segunda-feira, né? E aí, o que é que nós temos nesse primeiro trimestre, né? Nós temos por intermédio de várias atividades, exercícios que os pais fazem com as crianças e aulas gravadas, né? Então você tem uma aula por semana, uma aula curta de 10 minutos, onde eu faço os exercícios ali na aula e a criança repete comigo, claro, é uma aula gravada, mas com exercícios para depois continuar fazendo em casa, né? No primeiro trimestre a gente só trabalha com o que a gente chama de notação musical não convencional. Então, o que é isso? A gente vai trabalhando para identificar as durações e as alturas, por exemplo, com formas geométricas que têm o mesmo padrão, trabalhando a ideia das alturas. Então, por exemplo, a gente está fazendo exercícios com Dó, Ré, Mi, aí tem uma barrinha aqui que é o Dó, a barrinha mais acima aqui que é o Ré, a barrinha mais acima aqui que é o Mi, e elas estão dando uma ideia de sequência para que a criança esteja lendo. O mesmo movimento que depois ela vai encontrar na partitura. Então a gente desenvolve as capacidades tanto de percepções, da percepção melódica como da percepção rítmica, por intermédio do que a gente chama de notação musical não convencional. E aí no segundo semestre no segundo trimestre, a gente faz a ponte para a notação convencional e no terceiro a gente só trabalha mesmo com a notação mais tradicional, né, convencional. O que a gente coloca assim como diferenciais, né, do nosso curso? Todo aquele aspecto, digamos assim, mais de background que nós falamos na live, que espero que tenha ficado salva, porque assim, eu fui compartilhar, deu um erro aqui, aí tanto é que não, Bruna mas ela fica no arquivo lá do Instagram. Então, tomara que dê certo, porque assim, Bruna ficou com o meu outro celular resolvendo, ela me emprestou o dela aqui para eu conseguir finalizar aqui, a gente retomar. Mas então o que a gente tem? As famílias têm acesso por 6 meses e nos 3 primeiros meses eu faço acompanhamento semanal. Então eu estou ali no WhatsApp, consegui fazer esse exercício, não consegui, estou com dificuldade assim, como é que eu faço? Tal. Eu vou acompanhando. Bem próximo. E a ideia além desse acompanhamento, das aulas gravadas e dos exercícios, a gente a gente vai fazer, se Deus quiser, um coral virtual para fechar cada trimestre. Então a gente vai pegar uma peça que a gente já consegue solfejar com o conhecimento que a gente adquiriu, e aí cada família vai gravar, e aí a gente vai juntar isso e formar um coro virtual da turma 1 musicalizando. Esse é o nosso fechamento, né? E aí o coro virtual vai desenvolvendo cada vez mais, porque as peças vão ficando mais complexas, né, em termos de solfejo, no módulo 2 e depois no módulo 3, né? Que bacana. Então, muito bom. A nossa ideia... Obrigado. Eu estou contente, né, com o que a gente tem produzido e com o feedback daqueles que já estão, né, no curso, porque a ideia é realmente fazer algo que traga o que falta, digamos, de estrutura e de padrão, né? Mas sem perder a criatividade, a conexão da música enquanto um discurso cheio de significado. Então, a ideia do que os sons, a harmonia,
nos indicam. Então, isso tudo envolve um processo de musicalização de fato mais amplo, né? Então, a ideia tanto é que o curso é de iniciação à leitura musical, e não um curso de iniciação à leitura de partitura, né? Porque com essas bases bem desenvolvidas, é claro que quando ele vai para a leitura da partitura, ele vai ter muito mais facilidade de desenvolver, mas essas bases, elas vão ser fundamentais também para o próprio fazer musical, digamos, propriamente dito. Então, seja tocando, cantando, vai ser um ganho muito grande para as crianças. E aí, a minha ideia é, dia 8 eu fecho, aí eu acompanho essa turma por 3 meses. Aí daqui 3 meses a gente abre de novo, provavelmente uma outra turma 1, e aí já também a turma 2 com aqueles que completaram esse ciclo, né? E aí ainda fica por mais 3 meses para que eles fiquem revisando, retomando. Mas esse meu curso, a ideia é o seguinte, é que no final eles não precisam olhar mais nada, porque realmente é o conhecimento que fica muito apreendido. Então, se a criança, depois dos 9 meses, né, dos 3 módulos, ele conseguir pegar uma partitura e solfejar, não é uma coisa assim, eu tenho que olhar aquela informação, porque não é um curso informacional, é um curso formacional. Então, na hora que ela apreende aquilo, ela vai desenvolvendo e vai ser muito bom, tanto no aspecto musical, mas também no desenvolvimento cognitivo como um todo, né? Porque a música, ela tem esse efeito colateral positivo. Em outras palavras, quem estuda música fica um pouquinho mais inteligente. Mas você sabe que tem isso mesmo? Eu já vi várias pesquisas falando sobre isso. Assim, quando você vai ali navegando ali o mundo das pesquisas em matemática, tem muita coisa falando assim, olha, principalmente, né, nesse estágio inicial, né, das crianças, como que isso desperta o cérebro, assim, né, conecta, né, eu sei que não é correto falar isso, mas conecta os dois lados do cérebro, assim, de uma maneira que as informações fluem melhor, né? E parabéns pelo trabalho, porque isso que você falou, é algo que eu nunca tinha percebido. A música realmente ela vai num lado intuitivo e a base vai ficando, né? E aí você poder levar os dois para a criança poder continuar, né? Isso aí é sensacional. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Legal demais. E aí, já para fechar, pegando um exemplo teu, é levar num nível que se a criança, depois a adolescente, ela continuar estudando e fazer isso de forma muito séria, ela vai conseguir fazer aquilo que você comentou do exemplo, de eu estou aqui só com a partitura e com a minha imaginação, e ela escrever, e às vezes escrever uma peça complexa, com arranjo para orquestra, com arranjo para coral. Você fala, mas por que ela está imaginando? Como é que ela consegue imaginar essas melodias e tal? Então, porque ela já sabe todas essas relações. E ela consegue entender a estrutura. E aí, então, isso é muito mais fácil para ela poder registrar isso. Então, a ideia é isso, é possibilitar uma boa base. A gente sabe que nem todos vão se tornar músicos ou musicistas. E eu imagino que você também provavelmente sabe que nem todos vão virar doutores em matemática, né? Mas é aquela ideia de expandir o mundo para que aquilo ali seja uma possibilidade que ele pode dizer sim ou não. E não, que no meu caso, né, eu gosto muito de música, mas eu nunca aprendi música. Então hoje, colocar assim, a barreira de entrada para mim, ela é muito grande, porque eu fico sentindo assim, nossa, falta muita coisa. Mas não, é isso, é o que você falou, eu posso ir fazendo e ir aprendendo aos pouquinhos e ir construindo isso agora. Entendeu? Então é criar esse lugar onde ela vai estar assim, cara, eu sei o que é matemática, eu não fui enganado com outra coisa que não é matemática, eu sei, é isso aqui. Tudo bem, eu quero estudar isso? Quero. Ela continua. Que é o que acontece muito na quinta série, né? Na quinta série a criança vai memorizando, memorizando, memorizando. Chega na quinta série a matemática parece que ela vira uma chave. E aí a criança fala, nossa, agora eu não sei mais nada? Não, mas é porque não era só memorizar. Era um tipo de pensamento que não foi trabalhado. Então é construir isso. É essa possibilidade da música que você falou, né? Ela vai aprendendo a tocar, 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 tocar. Ela fala, não, eu quero estudar mais profundamente. Não posso, porque tem muita coisa agora que eu deixei para lá e tal. Não, criar essa... Total. E fazer isso é fundamental no início pelo seguinte, quando você vai só, e assim, de maneira nenhuma eu quero colocar que a experiência, digamos assim, um pouco mais popular de aprendizado, e tem vários, ou melhor dizendo assim,
a educação musical, a gente chama assim de aprendizado mais informal, ela não é importante. Então, assim, a maioria dos nossos músicos populares, eles vieram desse lugar. E isso nesse aspecto eu não tenho nada a criticar, ao contrário, né? É uma experiência muito intuitiva do fazer, e aí os padrões vão sendo internalizados e nós temos vários músicos geniais nesse contexto. Mas então, é isso que eu ia falar, mas a palavra é essa, né? Genial. Exato, exato. Na matemática, por exemplo, nem todo mundo vai ser um Terence Tao, né? Que é um cara que, assim, com 6 anos ele estava discutindo com os doutores de matemática. Então, assim, tem esse lado, né? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, não é para, como é que eu posso colocar? Não é negando a importância, nem reconhecendo a importância dessa experiência mais informal da música, mas de alguma forma, fazendo com que essa base não seja feita de forma mais coerente. Porque o que acontece? Quando o músico ele vai só nesse lado intuitivo, e aí depois ele quer entender a estrutura, ele está tão distante, e aí para entender a estrutura, ele vai ter que ter uma experiência musical muito mais simplória do que ele consegue produzir agora. Só que aí ele não dá conta. Ele fala, não, mas eu já toco isso aqui, eu já faço coisas mais complexas. Como é que eu vou ter que estudar isso aqui? Isso aqui parece coisa de criança. Ainda fala assim. Então o que ele faz? Aí ele desiste. Então se nesse início a criança já começa a unir essa estrutura e continuar também com toda a experiência informal de aprendizado e tudo mais, isso vai fazer com que lá na frente ele há vamos dizer assim, uma expansão. São mais possibilidades surgem para a criação e para fazer musical, né? Com certeza, com certeza. Ô, Daniel, Isaac, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, cara. Foi muito enriquecedor para mim aí. Você me deu aqui bastante alimento para pensar agora sobre as relações música e matemática. Fiquei muito feliz. Obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com você. E vamos continuar nesse projeto aí. Vai, espero que, quem sabe, a gente possa ter outros momentos assim pra gente conversar e, enfim, a gente agradece a todos que assistiram a primeira parte, aqueles que estão assistindo a segunda parte, aqueles que também estão assistindo, né, a live gravada. Como o Isaac falou, a coleção dele está disponível a qualquer momento, então assim, qualquer momento que você estiver assistindo a live, você pode, querendo, né, adquirir. Aqueles que estão assistindo agora, lembrem-se que até o dia 8 vai ter a primeira turma. Se você está assistindo depois do dia 8, você pode me mandar uma mensagem para a gente fazer uma espécie de lista de espera, já organizando para a próxima turma. Daniel, né? E quem quer entrar agora, é o quê? Tem um link? Aonde que vai? Manda uma mensagem para você aí? Pode mandar mensagem aqui para mim, que eu informo o link, né? Que a gente está lá na Hotmart também. Né? Tá. Eu olhei ali, eu não vi o link na bio na hora que eu estava esperando a live, aí eu não sei se é porque não está aparecendo para mim e tal. Coloquei lá pra gente lá. Não, vou colocar, na verdade, assim, essa é uma diferença, assim, os matemáticos, eles são mais organizados, né, nesses aspectos. Não. Porque assim, nós músicos a gente vai já aprendendo e fazendo e tal, então assim, realmente eu preciso colocar o link lá. Não, eu estou perguntando mesmo para esclarecer, né? Quem quiser, não, é importante a pessoa saber, né, obviamente. Eu vou colocar assim o link e também quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, pode entrar em contato comigo aqui pelo direct também. A gente vai ter uma alegria de poder esclarecer as dúvidas, né, e dar mais informações. E é isso, Isaac. Um forte abraço aí para você. Boa noite, tudo de bom. Daniel. Valeu. Valeu. Tchau. Igualmente.